tudo em paz, tudo certinho, tudo bem? Espero que sim, hein? Nesta quarta semana de atividades acompanhadas, nós vamos discutir o material clássico na historiografia, na sociologia, nas realidades contemporâneas, que é um conceito que muitos autores, na semana passada nós já vimos parte disso, em Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, e nesta semana nós vamos trabalhar o conceito de pós-modernidade ou, segundo Zygmunt Bauman, o conceito de modernidade líquida. Para entender um pouquinho essa questão, é importante que todos estejam atentos sobre o conceito também do que é modernidade sólida. Bom, quando nós falamos sobre a Revolução Francesa, 1789, nós já comentamos em vários encontros anteriores o quê? Que este processo emancipatório do ser que o iluminismo traz, ele é resultado de outras revoluções que ocorreram no passado da humanidade, como o fim das invasões bárbaras, o entrelaçamento do comércio da Europa com o Oriente. Nós tivemos também a reforma religiosa, a reforma comercial, ou o renascimento comercial, e, portanto, uma renovação econômica também do mundo, que culminou com a Revolução Política, chamada de Revolução Francesa, que, em tese, ela mesma ocorrendo em 1789, nós falamos que o processo, tal como um todo, influenciou, inclusive, a independência dos Estados Unidos em 1776, no período anterior, ok? Porque se trata de um processo. Então vamos aqui, com algumas observações, ponderar sobre esse tempo de modernidade sólida, para contrapor aos tempos de modernidade líquida. Vamos também fazer uma breve observação, dizendo que quando se fala sobre modernidade líquida, sobre a efemeridade do ser, sobre as novas relações, os novos paradigmas existenciais, nós estamos falando justamente de um período que, tal como os historiadores vêm comentando há bastante tempo, que trata dessas relações fluídas, dessas relações substancialmente efêmeras que a modernidade nos traz. Nós vamos chegar a este ponto neste quadro, nessa parte do quadro. Primeiro, vamos comentar aqui esta relação que temos com a ideia de progresso que a Revolução Francesa e as construções dos Estados nacionais nos trazem. Modernidade sólida. O que nós temos neste período após 1789, o século XVIII e essencialmente o século XIX? Nós temos um mundo em que tudo, ou a maior parte dele, é previsível. Nós temos uma realidade ordenada, uma sequência linear de ocorrências na humanidade. Nós temos a ideia, o ideal de progresso, o ideal de desenvolvimento com base na indústria. Então, indústrias bem constituídas constroem uma nação próspera. O capitalismo, um elemento essencial, em que também nós temos, do ponto de vista político, a burocracia que engessa as relações de Estado e fortalece sempre as grandes empresas. Do ponto de vista da sociedade, uma estabilidade no que diz respeito às relações, que elas se estruturam na sociedade, baseadas também na renda de cada um, na classe social de cada um. Você não tem aí elementos de mobilidade social, muito menos discussões de gênero. E também a ascensão emulativa por meio do desenvolvimento do universo do trabalho. Você não tem aí a ideia de prosperidade para todos. Ela é a prosperidade da sociedade, mas não do ponto de vista do indivíduo e do ser. Uma sociedade que é patriarcal, que tem as suas relações já estruturadas desde a pessoa é criança, ela é jovem, ela é adulta, ela é madura e depois ela envelhece dentro do mesmo sistema de família, o homem, a mulher e os filhos. Uma sociedade que eu já comentei aqui, a religião. Também há uma proximidade do Estado e a concepção das religiões, das expressões de religiosidade clássicas e reconhecidas pela sociedade como as que devem ser orientadas desde a tenra infância.
Universo do trabalho, as funções permanentes. Então, o indivíduo que é de uma determinada classe social, ele se prepara muitas vezes para substituir a função do pai, se é artesão, ou se está na fábrica, ou se está no mundo da informalidade. Ele não quebra paradigmas e ele, na verdade, é orientado a construir a sua relação no universo de trabalho com base na experiência familiar dos seus ancestrais. A maior durabilidade. Também o Estado Nacional, cria-se a ideia de que o Estado Nacional é tão solidamente constituído a ponto de não se romper, de não se fazer novas divisões de países. As identidades também são preservadas, as questões regionais, as questões que envolvem a autonomia financeira de cada país, de cada estado. A empregabilidade mantém-se estável, fora os momentos de crise econômica. Você não tem ali grandes períodos de demissões, nem grandes períodos de contratações. Você tem a situação do sujeito que entra em um determinado cargo e vai até a sua aposentadoria e o seu envelhecimento. Recursos. Maior durabilidade também dos recursos, investimentos e financiamentos. Como é uma sociedade previsível, nós temos como característica aí os investimentos sempre colocados dentro de um patamar governamental que acaba sendo respeitado. Então, dificilmente você tem grandes obras ou investimentos que vão promover ali as quebras de paradigmas do universo do trabalho. Tudo bem? Já falei também aqui, uma sociedade extremamente burocrata que engessa o papel do Estado com muita documentação. Agora vamos acompanhar o que o Bauman coloca como os tempos mais atuais, os tempos que alguns pensadores intitulam ou denominam como pós-modernidade, que ele propõe aqui como modernidade líquida. Características, novos paradigmas. Um deles é a tecnocracia, é a burocracia para a eficiência. Vamos imaginar então, a burocracia ela propõe a adoção do recolhimento do imposto de renda e a tecnocracia vai verificar dentro das características de renda de cada um a possibilidade de devolução de parte desse dinheiro. Então nós temos a tecnocracia como a observação da realidade de mercado e a presunção de redistribuição de renda. Neste caso do imposto de renda, né, que são aquelas devoluções do imposto de renda do cobrado a mais. Fragmentação do ser e do indivíduo e também das sociedades e das relações. Elas não se tornam mais duradouras. Por que também? Porque o universo do trabalho, as pessoas passam a construir a sua formação educacional e vão trabalhar em áreas distantes. Então essas relações elas são fragmentadas. Isto ocorre, você, por exemplo, não teve seu coleguinha no seu terceiro colegial, e aí ele foi fazer o ensino superior, a faculdade. Onde que ele está agora? Olha o tamanho do Brasil. E isto é só para se ter um pequeno exemplo. Também o universo escolar ele é muito particular e promove a fragmentação das relações, mas o universo de trabalho também. Notadamente, você vai se formar com vários coleguinhas e depois de alguns anos eles estarão bem distantes, buscando o mercado de trabalho até fora do país. Tudo bem? É essa situação que nós estamos falando, então, da fragmentação do indivíduo, da fragmentação do ser e das relações sociais. Notadamente pelo universo da relação do ensino, que vão estudar em cada parte do país, como também as relações de trabalho, que vão proporcionar oportunidades nas mais variadas instâncias regionais localizadas em regiões distantes do país. Enfraquecimento do quê? Das instituições representativas. Então, muitos já não fazem adesão aos sindicatos. Muitos profissionais da área especificam claramente, não desejo mais colaborar com um determinado tipo de sindicato. Isto representa um enfraquecimento dessas instituições representativas que, na modernidade sólida, garantiam emprego, garantiam as oportunidades de trabalho, que não ficasse, que o trabalhador não fosse demitido sem a justa causa. Ele, em tese, as entidades de representações de classe representariam os direitos desses empregados. Hoje se vê a possibilidade de que o próprio empregado busque a sua assessoria jurídica sem que tenha que
necessariamente, obrigatoriamente contribuir com a sua associação representativa. Enfraquecimento de instituições representativas, já falei, de propostas utópicas. Algumas propostas utópicas, como aí podemos mencionar o socialismo utópico, o comunismo, até pela derrocada da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fragmentação da esquerda. Então, essas, podemos dizer também aí o anarquismo. Essas propostas utópicas, elas deixaram de ser um paradigma viável devido justamente à suplementação das economias capitalistas que criavam uma situação de sustentabilidade de todas as relações pelo universo do trabalho remunerado assalariado. Tá? Também o enfraquecimento das regulamentações. Por quê? As regulamentações, elas acabam sendo regionalizadas, mas a médio e longo prazo elas acabam adaptando a cada necessidade. Por exemplo, vamos imaginar o Código Civil. Nós temos também ali, antes de se recorrer ao Código Civil, onde, por exemplo, o consumidor lesado pode buscar o seu apoio e seu auxílio. Ele vai direto no PROCON. Tá? Então, disso nós estamos falando, enfraquecimento das regulamentações, porque, em tese, muitos vendedores ou muitas empresas desrespeitam essas normas, sabendo que diretamente, muito provavelmente, não serão atingidas pelo tipo de punição que a sociedade propõe, ou pelo que o Código propõe. Mas os consumidores vão buscar consumidores ou todos aqueles que buscam seus direitos, vão buscar outros caminhos para terem as suas verdades construídas, tá bom? Tudo bem, poder extraterritorial. Falamos de entidades. Hoje, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela determina, ela indica, ela propõe como devem ser as relações de trabalho no distanciamento social ou isolamento social. Nós estamos falando da ONU, a Organização das Nações Unidas, que também propõe o sentido de amparo médico para determinadas regiões de conflitos. Ela sugere, não quer dizer que ela também determina, mas ela forma opinião em relação a isso. As superpotências do mundo, que também determinam quem vai ter o quê. Agora, recentemente, nós vemos que um carregamento do Brasil de máscaras e de EPIs, de produtos de proteção individuais, ficaram presos em determinado aeroporto no exterior, até que se tirasse o imbróglio, no caso fiscal e relacionado ao destino daquele produto. Ora, compras que o Brasil fez no exterior, contratos foram cancelados. Algumas vezes o Brasil também exportou para alguns países produtos e depois imediatamente, devido à intercorrência da pandemia, cancelou. Então nós temos ali, tanto do ponto de vista das superpotências, determinando o que fica com quem fica com o que em matéria de produtos, insumos e commodities no mundo, e as minipotências aí sendo atingidas unilateralmente por essa demanda sobre os equipamentos de proteção individual, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Internet, rompimento de tempo e espaço. Na verdade, nós estamos falando também que as economias se interligam e as pessoas se aproximam muito mais, mas ao mesmo tempo se isolam. Esse tipo de atividade que estamos desenvolvendo é o suporte que nos aproxima, mas fisicamente estamos distanciados. Quer dizer, então, internet de qualidade, ou a chamada banda larga, ou hoje a considerada melhor de todas, ou uma das melhores, a de fibra ótica, proporciona qualidade de áudio, qualidade de vídeo, qualidade de mensagem. Eu tenho acesso a você, estudante, e você tem acesso ao conteúdo que a gente estaria numa sala de aula, com um quadro, com uma lousa, conversando, interagindo. Outras plataformas como o Moodle, o chat do Moodle, que a gente já explica para vocês durante o horário de aula, estamos lá no chat do Moodle para esclarecer as suas dúvidas. Só que o Moodle está aberto 24 horas para as suas dúvidas. Em qualquer momento você envia uma mensagem para o professor e assim que ele tiver aberto o seu e-mail, no meu caso, imediatamente eu tenho acesso a isso. Assim que eu tenho uma posição, vou ao computador, que eu tenho uma plataforma melhor para digitação e explicação,
Então, eu respondo a sua pergunta. É claro que potencialmente e imediatamente é durante o horário de aula, no chat do Moodle. E nós sempre colocamos uma questão para discussão no fórum, para que você também eu sinta o quanto você está interessado, o quanto você quer e deseja continuar os seus estudos, mesmo que à distância. E é claro, quando voltarmos, pessoalmente nós vamos interagir muito mais, mas neste momento é a plataforma que está aí para auxiliá-lo, mesmo que à distância. Então, internet, rompimento de tempo, de barreiras de tempo e espaço. O tempo, porque ele encurta, ele aproxima, e o espaço também, ele aproxima. Tudo bem? Comunicação virtual horizontal e total, inclusive dentro das próprias famílias. Foi tocante verificar nesse final de semana que as pessoas estavam ali com as suas mesas postadas e um computador próximo, fazendo um computador, um celular, enfim, um tablet. A mídia pouco importa, o recurso pouco importa. O que mais vale é a mensagem de uma imagem digitalizada, querendo dizer que, tal como estivéssemos juntos, partilhamos deste momento. Tá? Comunicação virtual, como eu disse, e também o comércio eletrônico. Estamos vendo alguns vídeos que estão postando claramente o quê? Primeiro, a plataforma de vendas online, o e-commerce, ela se consolida. Para aqueles que já utilizavam, passaram a utilizar com maior frequência. Para aqueles que tinham certo receio de achar, é difícil, eu não consigo, ou eu não confio no sistema, estão compreendendo que é uma plataforma confiável, que tal como comprar um produto em loja, comprar um produto online também significa recebê-lo em perfeitas condições. Ocorre que, então, uma previsão dos marqueteiros de plantão é de que o universo online se consolide, se estabilize e se amplie após o período da pandemia, justamente pelo fato de rompimento de barreiras tradicionais de pessoas que só compravam os produtos presencialmente. A maior parte dos produtos que eu faço, compro, eu também trabalho com e-commerce na plataforma online, eu já faço compras há bastante tempo, inclusive fora do país, pelo eBay ou por outras plataformas que possibilitam, ou por boleto, por pagamento de cartão internacional, mais, é claro, os 6% de IOF que o governo cobra, nós temos a possibilidade de fazer esse comércio online e receber o produto em sua casa. E esta é uma questão importante, a questão da necessidade do distanciamento social, justamente por pessoas de uma faixa etária superior a 60 anos, e a oportunidade que o comércio eletrônico dá. O comércio eletrônico, vamos falar rapidamente sobre isso, o comércio eletrônico ele propicia uma ótima oportunidade de escolha e comparação das lojas, quando você digita a palavra no seu mecanismo de busca e digita a palavra shopping, e você já tem ali os diversos preços das diversas categorias de produtos. Acessou, fez o cadastro e você já tem a oportunidade de fazer a compra. Já recebe a confirmação por e-mail ou pelo próprio celular e você vai então se sentindo cada vez mais seguro para ampliar este universo de possibilidade de aquisição. Mas ao mesmo tempo, a modernidade líquida do Bauman nos apresenta incertezas. Incertezas quanto ao futuro próximo. Quantas semanas? 15, 20 dias, 30? Agora, mais do que nunca, este período é de profunda reflexão sobre o andamento de todas as atividades econômicas, das atividades estudantis, da nossa realidade de comunicação. Vamos poder ir ao estádio de futebol? Vamos poder quando ir ao ginásio? Quando que vamos poder nos abraçar sem que haja um limite? Essas relações no futuro sofrerão que tipo de abalo com relação à proximidade, ao contato, que é tão cultural para os povos latinos? Ora, nada mais presente aí do que o nível de incertezas no futuro, no presente, e também atingem a existência do ser, atingem o ser humano no seu âmago, a sua dúvida existencial sobre o porquê isso está acontecendo justamente no momento em que você que é jovem, você que agora tem toda a vida pela frente, fica pensando, esse universo vai criar o universo de crise, todo universo de crise, ele cria oportunidades, sempre, ou também cria o desalento? Ora, é uma situação agora que todos nós vamos ter que parar para pensar.
Tá? A nossa vida vale quanto? Os nossos recursos para mantê-la valem quanto? A questão relacionada ao isolamento social versus as dificuldades econômicas são dúvidas que se impõem a economistas, a ministros, a empresários, a dirigentes governamentais de todo o mundo. Porque jamais, nunca antes visto na história desse planeta, nós tivemos uma pandemia dentro dessa realidade líquida, dessa modernidade líquida que Zygmunt Bauman nos apresenta. Bauman nos deixou em 2017. Não teve tempo ainda de ver essa realidade que atravessamos os dias atuais. Mas você tem sim a oportunidade de pensar a respeito desses paradigmas que a modernidade líquida nos traz para responder à proposta e à questão de hoje. Eu sou o professor Davi Valverde, agradeço a sua atenção até o final desta videoaula. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, dê um like para que nosso canal possa crescer. Eu agradeço novamente a sua atenção, a sua ponderação, o seu carinho e o seu respeito. E dentro em breve estaremos juntos para reiniciar as nossas atividades presenciais, que é isso tudo que nós queremos. Este foi o encontro de hoje sobre modernidade líquida versus modernidade sólida. Um grande abraço, a gente se vê!